Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre a derrota do Flamengo para o Bayern de Munique na Copa do Mundo dos Clubes. Flamengo 2, Bayern de Munique 4, jogo que aconteceu em Miami para mais de 60 mil pessoas ali no estádio em Miami. E eu vou contar aqui para vocês como é que foi essa partida e essa eliminação do Flamengo na competição. Bom, para começar eu vou detalhar aqui as escalações e depois eu vou fazer uma análise mais fria sobre o que foi esse jogo, né? Para aqueles que estavam otimistas para que o Flamengo avançasse, todos sabiam que o Bayern de Munique é um time muito melhor do que o Flamengo, mais superior, de elite da Europa, e que seria muito difícil realmente o Flamengo passar. Mas vamos lá, vamos em partes. A escalação do Flamengo, né, as escolhas do Felipe Luiz foi o seguinte, né? O Rossi começou, né, no gol, e a linha de defesa foi com o Wesley na lateral direita e o Alexandre na lateral esquerda, né? Diferentemente do jogo contra o Chelsea, que começou com Ayrton Lucas na lateral. O meio da zaga também teve uma mudança se a gente for se basear no jogo contra o Chelsea. O Danilo começou aquele jogo contra o Chelsea. Dessa vez, quem começou contra o Bayern foi o Léo Ortiz. Então a zaga foi Léo Ortiz e Léo Pereira. O meio de campo foi com o Pulgar, Jorginho e Gerson. Mais à frente, o Arrascaeta. O Luiz Araújo atuou mais pelo lado esquerdo, né? O Gerson caindo um pouco mais pela direita, ali, tentando ali dar um suporte para o Wesley, né? Nas jogadas pela direita. O Arrascaeta um pouco mais à frente. E mais à frente do Arrascaeta estava o Plata, né? Essa foi a escolha do Felipe Luiz. Muitos estavam assim, questionando sobre a presença do Arrascaeta ou não no time titular. Eu, por mim, assim, se fosse uma escolha minha, o Arrascaeta não começaria jogando pela questão da intensidade que o Arrascaeta põe em campo, né, para um jogo mais duro, mais físico, né, em que a técnica dele talvez não fosse se sobressair, né? Mas a gente vai detalhar isso mais para frente do vídeo, né? Bom, continuando, o Flamengo teve essa escalação e o Bayern de Munique começou, né, com a escalação do Vincent Kompany, o técnico do Bayern de Munique, com o Neuer no gol, né? A linha de defesa do Bayern foi o Lehner na lateral direita e o Stanisic na lateral esquerda. A zaga foi com o Upamecano e o Tah. Mais à frente estavam o Kimmich e o Goretzka. E uma linha de 3, né, que o Bayern jogou num sistema de 4-2-3-1, com o Olise jogando pelo lado direito, o Gnabry jogando um pouco mais centralizado e o Coman aberto mais pela esquerda, com o Harry Kane lá na frente. Essa foi a escalação do Bayern de Munique. Como é que começou a partida? Se vocês forem notar, a gente já sabia que o Bayern de Munique provavelmente ia fazer uma pressão muito forte para cima do Flamengo, né? E como começou o jogo? Foi com o Bayern de Munique já na saída de bola, né? Se vocês verem, no primeiro toque de bola do Bayern de Munique, o time alemão já foi jogando 6 jogadores já no campo ofensivo dele, no campo defensivo do Flamengo. E o Flamengo ficou todo mais recuado, né? Só com o Plata tentando atrapalhar ali a saída de bola dos dois zagueiros, né? A bola foi jogada para o Upamecano e para o Tah. E às vezes até usamos o Neuer ali como líbero, porque o Neuer, ele acho que talvez seja o melhor goleiro para isso, ele joga praticamente de líbero, enquanto o resto dos jogadores do Bayern de Munique já estão lá na frente no campo defensivo do adversário, como fez contra o Flamengo, né? Ele já foi exercendo essa pressão para cima do Flamengo nos primeiros minutos, e isso já ocasionou no que pode ter sido já a derrota do Flamengo, o que pode se explicar a derrota do Flamengo nessa partida. Mas nos primeiros minutos, o que aconteceu? O Flamengo, quando tomou a posse de bola do Bayern de Munique e tentava iniciar uma jogada, o Bayern simplesmente não deixava. A marcação estava totalmente encaixada, homem a homem, né? O Flamengo começou com aquele toque de bola que nós, os torcedores do Flamengo, né, já conhecem, com o Rossi saindo, né, que sai bem com os pés, né? Tocando a bola ali com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, o Wesley e o Alexandre, né? E às vezes o Pulgar recuando um pouquinho para fazer essa saída também pelo meio. Só que aí que estava o maior erro do Flamengo, né? Além de demorar muito para passar a bola, né? Quando o Flamengo demorava para passar essa bola, já vinha um ou dois no encaixe da marcação.
Então o Flamengo simplesmente não tinha como sair, não tinha. E como eu até comentei nas minhas redes sociais, né, parece que a bola estava queimando nos pés dos jogadores do Flamengo e as pernas tremendo, simplesmente isso, né? Não sei se já estou com esse nervosismo porque era o Bayern de Munique e tudo mais, pode ser, né? A pressão, como eu falei, que o Bayern estava fazendo era muito forte, né? O Flamengo poderia ter uma bola de escape, mas isso era rapidamente perdida, porque o Bayern já reiniciava as suas jogadas, né? Porque quando a bola era chutada lá para frente, o Arrascaeta e o Plata não davam conta de aproveitar essa bola lançada, porque já tinha lá o Upamecano, o Tá, né? O Gerson, quando tentava sair, tinha ali na frente o Stanisic para fazer a marcação, ou o Goretzka caindo ali por aquele lado. Então o Flamengo estava totalmente dominado ali já na pressão do Bayern. Isso já resultou no primeiro gol do Bayern, já nos 5 minutos de jogo, né? Logicamente, o gol foi contra do Eric Pulgar, mas isso foi resultado da forte marcação do Bayern. Por quê? Isso ocasionou o escanteio para o time alemão, né? O Goretzka foi lá, bateu o primeiro, a bola foi rebatida e no segundo o Pulgar acabou cabeçando para trás e caindo no gol, no seu próprio gol. Então já foi o primeiro gol do Bayern de Munique e isso já deixou o Flamengo mais nervoso ainda. Não demorou muito, 4 minutos depois ali, aos 9 minutos do primeiro tempo, numa bola em que o Flamengo continuou tentando essa saída de bola aos toques, ao invés de tentar uma bola longa quando estivesse pressionado, né? Por mais que não estivesse dando tanto resultado assim na questão de, vou tentar tirar o meu time de trás, né? Mas isso ia fazer pelo menos com que o Flamengo se recompusesse ali, seu sistema defensivo, e demorasse mais para o Bayern fazer as suas jogadas, né? E isso, logicamente, poderia dificultar o time alemão a entrar com mais facilidade na defesa do Flamengo. O que aconteceu? O Pulgar tentou um toque pelo meio, ali um toque mais forçado para o Arrascaeta. Como eu falei, o Arrascaeta, ele tem uma limitação física. Ele já não é um jogador tão rápido assim, ele é um jogador muito técnico, mas pouco rápido, pouco intenso, né? Tenta suas intensidades, mas não é do mesmo nível do que você enfrentava o time do Bayern de Munique. O Upamecano desarmou ele com muita facilidade até, né? E na sequência da jogada, o Harry Kane recebeu ali já na entrada da área, puxou para a canhota e arrematou para o gol. A bola sofreu um desvio no Léo Ortiz e acabou afastando a bola do alcance do Rossi, que a bola bateu ainda no pé da trave direita do Rossi e acabou entrando, fazendo ali, aos 9 minutos só de jogo, 2-0 para o Bayern de Munique. Dali para frente, o que estava se desenhando, né, poderia se tornar uma humilhação para o time do Flamengo, porque o Flamengo estava totalmente dominado, estava assustado, não sabia o que fazer, estava perdido, né? E o que aconteceu? O Bayern deu uma diminuída, né, porque já estava com o seu placar muito a favor, né, o 2-0, e aos poucos, com o passar do tempo, o Flamengo foi baixando o nervosismo e tentando jogar um pouco mais, lógico, um pouco mais da permissão do time do Bayern, porque o Bayern se afastou um pouco mais do campo ofensivo, não estava exercendo aquela pressão que estava fazendo no início do jogo, né? Então o Flamengo começou a sair um pouco mais e os erros começaram a diminuir, né? Então foi passando o tempo, o Flamengo foi saindo mais, né? E foi criando uma outra oportunidade, né? Teve a melhor oportunidade ali com o Luiz Araújo, uma defesa espetacular do que é um dos melhores goleiros da história, que é o Manuel Neuer, né? E fez uma espetacular defesa. Claro, o Luiz Araújo perdeu o gol, mas tinha um paredão ali na frente, né? A gente tem que ver que o Neuer é sensacional. Mas enfim, o Flamengo conseguia ali dar suas escapadas, quando realmente o Bayern deu uma diminuída na sua intensidade. Teve a parada para a hidratação. E 5 minutos depois, né, o Flamengo continuou tentando se impor ofensivamente e conseguiu fazer o gol número 1, né? Numa jogada pela esquerda ali com o Alexandre e o Luiz Araújo, a bola sobrou ali na frente da área do Bayern e o Gerson soltou uma pancada que o Neuer nem viu a cor da bola, passou por cima da cabeça dele e o Flamengo conseguiu diminuir. Um chutaço do Gerson, né, que pouco chuta, né? Quando chuta às vezes pouco forte, e dessa vez ele soltou um foguete para cima do Neuer e acabou diminuindo o placar. Isso deu um ânimo pro time do Flamengo, né, que tentava ali, eu acho que agora pode ser que dê, né,
para fazer alguma brincadeira ali com o Bayern, né? Mas o que se viu foi o Bayern voltando a dominar a partida, né? O Bayern, acho que voltou, vendo que estava começando talvez a perder um pouco do controle do jogo. O Bayern se impôs novamente, começou a atacar novamente, né? E um lance do terceiro gol do Bayern foi um lance até muito curioso, porque assim, toda vez que o Bayern conseguia furar a marcação rubro-negra, que não estava bem encaixada, né? Principalmente na troca de passe muito rápida do Bayern com Goretzka, com Kimmich, principalmente ali pelo lado esquerdo, o Harry Kane buscando o jogo, trabalhando ali com o Coman, né? O Coman às vezes indo várias vezes mano a mano ali com o Wesley, e o Flamengo com pouca cobertura. E teve um momento do terceiro gol que 8 jogadores do Flamengo estavam dentro da grade área do Flamengo, né? Dentro da sua própria área. O Bayern empurrava o Flamengo para o seu campo, para dentro da sua área, né? E quando o Bayern tentava a jogada pelo lado direito, o Flamengo conseguiu desarmar com o Luiz Araújo, que deu um bicão para frente da intermediária, né? Só que não tinha ninguém do Flamengo ali para combater o Goretzka, que recebeu essa bola rebatida pelo Luiz Araújo. O time do Flamengo estava simplesmente com 8 jogadores dentro da grande área, e o Goretzka ficou livre, né? Ele teve tempo de dominar e escolheu o que fazer, né? Tinha muita gente na frente do Rossi, né? O Rossi deu um passinho pro lado esquerdo, tentando até, digamos assim, adivinhar o canto, já que ele já estava com a visão encoberta, né? Mas o Goretzka estava realmente, ele surpreendeu, o Goretzka realmente surpreendeu o Rossi, porque ele estava com um posicionamento de que fosse bater no lado esquerdo do goleiro do Flamengo. Só que ele virou o pé e bateu no lado direito, enganando o goleiro argentino do Flamengo e fazendo ali o 3-1 aos 41 minutos do primeiro tempo, fechando assim o primeiro tempo no 3-1, né? Jogo extremamente difícil, né? E o que aconteceu para o segundo tempo? O Flamengo voltou, o Arrascaeta saiu, entrou o Bruno Henrique, né? E o início do segundo tempo foi daquele ritmo em que quando o Bayern já estava com 2 de vantagem, né? Quando ele estava com 2-0, o Bayern baixou um pouco a sua intensidade e começou a marcar um pouco mais ali no seu campo. Isso aconteceu também no início do segundo tempo, quando ele estava vencendo de 3-1. Com isso, o Flamengo tentou se engraçar mais uma vez para cima do Bayern, buscando um ataque, trocando um pouco mais de passe ali no seu campo de ataque, né? E conseguiu, ali depois de um escanteio, no cruzamento ali do Plata, o Olise, ele tentou meio que se defender e botou a mão na bola. E o pênalti foi marcado a favor do Flamengo, né? O Jorginho foi bater, e ele é um dos melhores nesse quesito, né, na batida de pênalti, nas penalidades. Bateu deslocando o Neuer e diminuiu, fazendo assim o segundo gol do Flamengo, ali chegando ao 3-2 a favor do Bayern. Estava 3-2. E mais uma vez isso animou o time do Flamengo, né? Tentando mais uma vez se engraçar para cima do Bayern. Mas novamente, o que aconteceu? O Bayern tomou de novo o controle do jogo. Não que tivesse perdido, né? Mas, digamos, pôs de novo a sua intensidade na temperatura que ele queria, né? O Bayern avançou suas linhas mais uma vez, começou a pressionar o time do Flamengo. O Flamengo começou a errar de novo na saída de bola, que foram vários erros, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto gol, todos foram ocasionados pela pressão muito forte do Bayern de Munique, né? E como eu falei, o quarto gol não foi diferente, né? Mas aí teve uma escolha muito errada também do Luiz Araújo, né? Ele já tinha errado no terceiro gol, né? Num bicão que ele foi para longe, mas acabou dando bem na frente, praticamente da frente da área do Flamengo. E dessa vez no quarto gol, no lance do quarto gol, ele tentou sair driblando todo mundo, né? Ele podia dar o bicão para frente, lógico, não teria ninguém, praticamente ninguém do ataque do Flamengo, ou o Plata, o Bruno Henrique poderia não alcançar, mas pelo menos ia realocar o sistema defensivo, pelo menos, né? Ia fazer com que o Bayern demorasse a chegar ao seu campo novamente. Não, ele tentou sair jogando, driblando todo mundo. Foi uma escolha muito errada, o que ocasionou a recuperação de bola ali na frente da área do Flamengo, né? O Luiz Araújo perdeu a bola, o Kimmich deu um passe excelente para o Harry Kane, que só dominou e bateu assim com excelência no canto esquerdo do Rossi, que não pôde fazer a defesa porque a bola foi muito no cantinho, e ali selou o quarto gol do Bayern de Munique, né? E dali para frente, ali não tinha mais jogo, não teve mais jogo. O Bayern se forçasse mais, talvez pudesse até fazer o quinto. O Flamengo tentou uma jogada assim de saída de bola, alguns cruzamentos da área, De La Cruz até entrou depois de uma longa jornada se recuperando
e entrou logo nesse jogo contra o Bayern de Munique, enfim, né? Teve algumas tentativas do Filipe Luís, só que o jogo se encaminhou e terminou ali no 4-2. Muita gente fala que o Felipe errou na estratégia, de que poderia fazer com que o time do Flamengo se retrancasse mais e tudo mais, mas o Filipe Luís, ele não quis assim. Ele tentou se engraçar para cima do Bayern. Lógico que de igual para igual não dá, né? Isso o Filipe Luís já sabia, né? Eu questiono algumas coisas sobre a questão de algumas escolhas. O Léo Ortiz é um excelente zagueiro, qualidade que não dá para discutir, né? O Danilo talvez poderia ser uma opção melhor no quesito experiência para esse tipo de jogo. Não que o resultado fosse outro, né? O Flamengo ia ganhar com o Danilo em campo ou não, ou a mesma escolha do Arrascaeta, se fosse o Bruno Henrique ou não, enfim. Mas poderia fazer com que o Bayern entrasse um pouco mais de dificuldade. O Danilo e o Jorge ali tentando fazer com que o time do Flamengo não entrasse em pânico quando o Bayern estivesse pressionando. Porque foi isso que aconteceu nos primeiros minutos do jogo, né? O Flamengo, quando estava com a bola, tentava jogar, mas o time do Flamengo estava tremendo, estava assustado com o time do Bayern em cima, como se eles vissem o time do Bayern chegando e, meu Deus, eles estão vindo, né? E o time do Flamengo ficou com tremeliques nas pernas, com a bola queimando, né? E por isso que ocasionou 2-0 logo de cara, nos primeiros 10 minutos. E só depois, quando o Bayern diminuiu a intensidade, que o Flamengo conseguiu ter um pouco mais de ação ofensiva. Até foram boas ações, o Flamengo não foi um vexame, né? Porque, como eu estou dizendo aqui desde o começo, o Bayern é sim muito melhor que o Flamengo. Isso dá mostra pra gente que é um choque de realidade, não para todos nós, para todos os times sul-americanos, né? Flamengo, Palmeiras, Boca, River, que quando enfrenta esse tipo de time, né, um time do escalão de elite do mundo, como o Bayern de Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, se tivesse na competição, Liverpool, enfim, esses times que estão na primeira prateleira, que o nível, você vê como é que é o nível no enfrentamento entre um dos melhores times da América do Sul, como é o Flamengo, e um dos melhores times da Europa, como é o Bayern de Munique. Se enfrentaram e vocês viram como é que foi a diferença. Mas o Flamengo errou, o jogo poderia ter sido outro. Não creio nisso, né? O Flamengo errou demais? Errou, mas isso foi resultado da forte, insana marcação do time alemão para cima do time rubro-negro, o time do Flamengo. Então, assim, não caiam nessa história em que o Flamengo poderia ter feito algo a mais. Claro, poderia ter feito algo a mais, mas assim, poderia com isso ganhar a partida, né? Claro que numa eventualidade poderia ganhar. Por exemplo, o Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo. O Botafogo ficou extremamente retrancado para cima do Paris Saint-Germain, num contexto totalmente diferente. O Paris Saint-Germain não estava com o time titular, não estava com a mesma rotação. Não estou aqui desmerecendo a vitória do Botafogo, lógico que não, foi um feito enorme, né? Mas na hora do vamos ver, como o Bayern entrou para esse jogo, entrou a Vera nesse jogo de mata-mata, né? A gente viu como é que é a diferença entre as equipes e como é o conteúdo das ligas da Europa, né? Principalmente a Liga Alemã, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, para as ligas que tem aqui na América do Sul. Não estou desmerecendo, mas a gente tem que botar os pingos nos is, né? E a gente vê como é a diferença. E esse jogo deu ao time do Flamengo um aprendizado, né? Um choque de realidade, né? O Filipe Luís nunca escondeu que o time do Bayern é melhor, isso é lógico, né? Mas isso pode fazer com que o Flamengo pegasse esse jogo e pegasse como um aprendizado, né? Para quando for enfrentar os times aqui do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, como aprendizado para novas etapas de competição, né? Tá vindo aí Libertadores, vai vir aí outros jogos difíceis no Brasileiro, né? E que vai fazer o Flamengo com esse jogo contra o Bayern ou com outros times que possa vir, né, futuramente, se o Flamengo tiver esse tipo de intercâmbio, né, o Flamengo pegar como aprendizado
como eu tô dizendo, né? E fazer com que o time melhore, né? Não só o Flamengo, Botafogo, Fluminense que amanhã vai enfrentar a Internacional, né? É um jogo também muito difícil, se a Internacional jogar a Vera também, então o Fluminense vai ter que se cuidar e seria legal o Fluminense ver como é que foi o jogo do Flamengo, né? O Flamengo não foi despreparado, o Flamengo tentou jogar, né? Mas, como falei, choque de realidade, a diferença é enorme. Bom, o resultado não foi nenhuma surpresa, né? Claro que para aqueles que estavam otimistas ficaram frustrados, mas a gente sabe que numa análise fria, né, o Bayern era o favorito. Gente, para quem são os torcedores do Flamengo, tem que ficar orgulhoso. O Flamengo fez uma boa Copa. Ganhou do Chelsea, ganhou do Esperance, né, e empatou com o Los Angeles. Um jogo em que o Flamengo foi bem melhor, só não conseguiu ganhar. Mas quando enfrentou o Bayern de Munique, que é uma potência, né, um dos melhores da Europa, deu o resultado que era de se esperar. Bom, essa foi a minha análise sobre Flamengo 2, Bayern de Munique 4. E o que vocês acharam da partida? Se vocês ficaram frustrados, se vocês acharam que o Flamengo poderia ter ganho se não tivesse tantos erros assim? Bom, comentem aí nos comentários. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal Opinando e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o meu canal, tá? E ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Vou fazer também o vídeo da partida entre a Inter de Milão e o Fluminense, vou fazer os comentários, tá? Vai cair um vídeo aqui no canal amanhã, se não for amanhã vai ser na terça-feira, tá? Mas eu vou estar comentando o jogo do Fluminense também, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!